Muito bem, meus queridos, vamos ao estudo da lição número 7, nova semana, lição da 7ª semana, dentro desse trimestre, a lição que fala sobre administradores fiéis à espera do seu mestre. Jesus contou a história de um homem que viajou e que entregou seus bens para os seus empregados. E na volta ele disse, agora vamos prestar conta. Eram administradores e estavam à espera do seu Senhor. Nós também assim o somos. Temos estudado durante a semana, ou durante os trimestres, ou desse trimestre, nessa semana temos estudado sobre a questão da mordomia. Como podemos ficar livres das dívidas, como podemos honrar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, como podemos ter uma visão de ajuntar tesouros no céu. E agora vamos falar sobre a questão de tratar dos pequeninos, porque isso mostra o quanto nós estamos assim despojados do egoísmo. Quem não tem olhar nas coisas materiais, ajuda aqueles que estão necessitando. Por isso, disse um escritor que a bondade cristã é uma virtude divina, que Deus coloca em nosso coração e sobe para o nosso rosto e é transmitida através da nossa face. As pessoas percebem quando somos bondosos, quando estamos mostrando bondade genuína. Jesus disse em Mateus 25:34, é o verso da semana, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Uma vida de bondade é uma vida que trata dos pequeninos irmãos. Somos chamados para uma vida de bondade e interesse pelos mais sofredores. Nós temos estrangeiros, nós temos viúvas, temos pessoas pobres, temos crianças que ficaram órfãos, temos as pessoas que estão sem nenhuma pátria, refugiados. Todas essas são pessoas que podem ser consideradas os pequeninos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Um cristão que não se comove com a bondade, com o sofrimento do próximo, não é um cristão de verdade. John Wesley, ele chegou a dizer o seguinte, quando uma pessoa se converte, até o seu cãozinho de estimação sente a diferença, porque a pessoa vai ter bondade nas atitudes. Por isso ele vai descrever o seguinte, Jesus estava disposto a socorrer todos quanto dele se aproximavam. A tristeza fugia de sua presença, a injustiça e a opressão se desvaneciam diante do seu olhar. E ele reprimia a morte com uma autoridade que ninguém possuía. Isso está em Meditações Matinais, 1980, página 247. Jesus era pura bondade. Por isso que as pessoas se acercavam dele, queriam estar perto dele, porque ele tinha uma bondade no olhar e nas atitudes. Essa bondade que Jesus tratava, que ele exprimia em suas atitudes, é uma bondade que nós devemos também ter. Porque essa bondade, ela trata de socorrer o próximo. E isso foi a nota tônica da vida de Jesus. Ele disse que em sua segunda vinda, ele iria cobrar dos seus filhos o trato com as pessoas. Embora as obras não salvem, ninguém se salvará se não tiver boas obras. Isso significa que a pessoa foi convertida, tem um coração transformado e se condói com o sofrimento da pessoa que está ao seu lado. Por isso Jesus, ele orientou as pessoas a estar cuidando dos pobres e das viúvas. Por isso, no livro de Tiago diz, a religião pura e sem mácula diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Eu já fui órfão e sei o que é uma casa sem um pai. Eu sabia o que era ver minha mãe com desespero sem ter o que dar para a gente comer. Então, isso mostra que temos que olhar para as viúvas e os pobres como sendo os pequeninos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse, olha, suas palavras em Mateus 25, 35 e 36, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e vocês me acolheram, eu estava nu, vocês me vestiram, eu adoeci, vocês foram me visitar, estava na prisão, vocês foram me ver. Essas pessoas atendidas com a bondade são chamadas de Jesus, ou seja, como meus pequeninos. Os que são atendidos pela bondade de um cristão são chamados por Jesus de meus pequeninos irmãos. Vocês trataram dos meus pequeninos irmãos. Isso tem que fazer parte do nosso serviço cristão. Não adianta nada a pessoa ir na igreja, ter um belo terno, uma boa roupa, cantar belos louvores, se ele não atender o necessitado, não adianta. Eu vi o irmão falando que ele estava na igreja, de repente chegou um ancião da igreja e disse, rapaz, ali embaixo um rapaz caiu da bicicleta, olha, ele se estourou no chão, ficou todo ferido. E o irmão me perguntou, e você fez o quê? Ele disse, eu não fiz nada, eu tinha que passar a lição na igreja, eu vim para cá. Disse, como é que é? Você tinha que passar a lição na sua classe, você deixou a pessoa lá caída? Irmão, pelo amor de Deus, olha, eu não quero ouvir sua lição. Irmão, volta lá agora e vai atender aquela pessoa. Ele olhou espantado e disse, isso mesmo, irmão. Irmão, o que vale mais é eu não atender a pessoa do que passar uma lição aqui. Vai embora que eu me viro com a lição.
Ele pegou o carro dele, correu depressa, chegou em tempo de atender a pessoa ferida. Não adianta nada. É a pessoa ser como aquela pessoa que Jesus contou, que caiu na mão dos salteadores e passou o sacerdote e o levita e não fizeram nada. Por isso, nós temos que exercitar a bondade cristã. Um homem adoeceu, tinha a sua chácara, não podia ali levantar-se da cama. Um vizinho dele, que era um adventista, viu a situação dele, foi lá, arou a terra, assim, preparou, adubou, colocou sementes, e um vizinho foi lá e disse: seu Geraldo, o senhor é doido? O senhor está gastando tempo com a chácara dos outros, a sua colheita vai sofrer com isso. Ele disse: meu amigo, disse o irmão, se eu não fizer isso, eu não consigo dormir. A ordem de Cristo é atender os necessitados. E eu estou fazendo exatamente isso, porque isso eu posso fazer. A minha plantação, Deus vai cuidar. E não é que a plantação do irmão Geraldo, gente, olha, foi uma colheita abençoada. E ele colheu também até do vizinho que estava impossibilitado. Todo mundo ficou impressionado. Como é que o irmão Geraldo teve tempo de cuidar de 2 chácaras? Pela bênção de Deus, disposição para ajudar os outros pela bondade. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, na página 113, o seguinte: os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor no trato com aqueles que necessitam. Por isso, existe um versinho em inglês que mostra que a bondade, muitas vezes a pessoa não é bondosa porque tem medo de se envolver, tem medo de ajudar, tem medo de ficar sem as suas posses. Por isso o versinho em inglês diz o seguinte: vai repartindo o pão da caridade. Enquanto você viver, você tem que dar aquilo que Deus te deu. Disse a bondade: mas dar, sempre dar, isso vai acabar com os meus bens? Perguntou ela, temendo perder o que era seu. Mas disse o anjo: você só vai poder parar de dar quando Jesus parar de dar para você também as bênçãos. Então é a verdade. Muitas vezes nós temos que entender que a bondade, ela é um círculo vicioso que vai ajudando, ela se completa. É como se fosse um círculo. Dolly era um senhor, um morador de rua, que estava na porta de um restaurante pedindo algo para comer. Uma senhora saiu e disse: olha, esse pão eu ganhei de brinde e eu dou para o senhor, mas reparta, é o pão de Cristo. Dolly olhou aquele pão bonito e disse: muito obrigado, senhora. Ao sair dali, encontrou um amigo morador de rua com fome. Ele pegou, repartiu metade e deu para aquele homem. Aquele homem foi embora feliz. Mais na frente encontrou uma criança com fome, repartiu da sua metade, repartiu mais metade e deu para aquela criança. Na frente encontrou um cachorrinho, ele pegou, viu que o cachorrinho estava com fome, pegou algumas migalhas, foi partindo e dando para o cachorrinho comer. Percebeu que o cachorrinho tinha uma coleira e tinha uma etiqueta. Ele pegou o cachorrinho, viu a etiqueta, tinha um endereço. Ele foi lá levar o cachorrinho, bateu na porta, a pessoa atendeu e disse: pois não, disse: eu achei esse cachorrinho no meio da rua, estava dando um pouquinho de migalhas do meu pão para ele. O homem disse: você estava dando o seu pão para o cachorrinho? Esse cachorrinho é meu. Onde ele estava? Em tal avenida assim, assim. Nunca eu ia encontrá-lo, até coloquei cartazes para tentar achá-lo. Minha criança está até doente por causa desse cachorrinho. Muito obrigado. Vou lhe dar uma recompensa. Ele disse: não. Dolly disse: de jeito nenhum. É o pão de Cristo. Recebi esse pão de uma senhora, dei metade para um amigo da rua, outra metade para uma criança e um pedaço para o seu cãozinho. Não quero nenhuma recompensa. O senhor faz o que na vida? Eu era marceneiro, mas os problemas me lançaram na rua, perdi tudo. Disse: olha, o homem disse: estou precisando de um trabalho de marceneiro aqui. Eu quero que o senhor entre na minha casa, quero lhe mostrar. Mas eu não tenho ferramenta. Calma, eu compro a ferramenta. O homem comprou a ferramenta, Dolly voltou no dia seguinte, começou a arrumar o armário que o homem precisava, deu um trato nas outras coisas, nas portas, em algumas situações que precisava. O homem disse: senhor Dolly, eu gostei muito do senhor. O senhor é crente? Ele disse: eu sirvo a Jesus. Olha, ele disse: eu tenho um salão que eu ia alugar, não vou alugar mais. Eu vou deixar o senhor trabalhar, eu vou comprar máquina para o senhor é um bom marceneiro, o senhor não pode ficar na rua de jeito nenhum. E por causa disso, aquele homem foi ajudado. Dolly disse: olha o que é o pão de Cristo. Quando você reparte sem nenhum interesse, Deus te abençoa. É por isso que a bondade deve ser, assim, uma virtude que deve fazer parte do nosso coração. A lição dessa semana vai tratar sobre isso, bondade aos pequeninos irmãos. Deus te abençoe, um beijo no coração, tenha um continuar de sábado feliz. Amém.